Meninas e meninos, tudo bem? Voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula 1. E eu falei lá na outra aula, falei assim, não, eu vou gravar em partes, né, para ficar mais curto, e ainda assim deu quase uma hora. Mas é porque toda termometria, ela vai levar 3 aulas de uns 50 minutos, normalmente, em sala de aula, tá certo? Então não tem muito como escapar disso não. Tá? É que daí eu não vou gravar tudo de uma vez, porque daí vai ficar lá perto de 2 horas, um vídeo muito grande, e aí é pesado, né? Mas acho que até uns 50 minutos, eu acho que já é mais tranquilo. Eu espero, essa segunda parte talvez seja um pouco mais comprida, e a terceira vai ser rapidinha, eu espero, tá certo? Ok? Vamos dar sequência? Vamos lá? Então vamos lá. Então assim, terminei a outra aula dizendo assim, ó, não usa a regra de 3 com temperatura. Lembra disso? Agorinha? Para mim foi agorinha, né? Para você eu não sei. Mas, quando a gente estava estabelecendo lá, né, equação de transformação, eu disse assim, ó, não dá para fazer regra de 3 com temperatura, porque temperatura para temperatura não é proporcional, certo? Mas a gente fez variações de temperatura e aí eu fiz uma estrutura de regra de 3 para lidar com variações. E aí vem o detalhe, com variações de temperatura é possível usar a relação de uma regra de 3, a estrutura de uma regra de 3. Porque olha só, né? Quando a gente olha aqui os valores padrão de Celsius e Fahrenheit, tá certo? Aqui, né, 0, 100, a gente tem que se acostumar com esses valores, 32 e 212 graus Fahrenheit, tá certo? Eu tenho uma variação em Celsius aqui, de 100 graus Celsius, que corresponde a uma variação em Fahrenheit de 180. Isso permite, em variação, que eu faça um estilo de regra de 3, tá vendo? Porque a variação, vou de novo aqui, ó, a variação em graus Celsius corresponde a uma variação em Fahrenheit. Existe uma correspondência, tá? Então, enquanto a variação de Celsius é 100 graus Celsius, Fahrenheit é 180, para ficar fechadinha a ideia. Beleza? Então vamos lá. Enquanto uma variação de temperatura em Celsius, então, corresponde a uma variação de temperatura em Fahrenheit, uma variação de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de 180 graus Fahrenheit. Dá para eu estabelecer a minha relação a partir daí, mas dá para simplificar por 20, como a gente já fez anteriormente, de modo que eu chego numa relação entre variações em Celsius para variações em Fahrenheit. Aí fica numa estrutura de regra de 3, você está percebendo? Mas, de novo, mais uma vez, só pode fazer isso para variações de temperatura. E essa especificamente só de Celsius para Fahrenheit. Não vai botar outra escala aí que não funciona. Do mesmo jeito que a equação padrão, ΔC sobre 5, ΔF menos 32 sobre 9, tá certo? Essa só serve para Celsius e Fahrenheit, essa aqui de variações também. Aí você fala assim, mas se for uma outra escala? Calma lá, que a gente vai ver quando é uma outra escala. Tá certo? Beleza? Ok? Vamos lá, ó. Página 19 do livro, nosso livro, querido texto aqui, exercício 9. O deserto do Atacama, considerado o deserto mais alto e árido do mundo, está localizado lá no norte do Chile, até a fronteira com o Peru. Nessa região, a temperatura entre a noite e o dia sofre uma variação de 40 graus Celsius. Qual é a correspondente variação da temperatura na escala Fahrenheit? Tá? De novo, temos que entender. É variação? É variação. Então, cabe regra de 3? Cabe regra de 3. Tá certo? Então, beleza. Eu quero saber a variação em Fahrenheit para uma variação de 40 graus Celsius. Jogo dentro, né, da minha equaçãozinha de regra de 3 e faço conta. Vou fazer 40 sobre 5, dá 8, né? Aí passo o 9, que estava dividindo, passo multiplicando, 9 vezes 8, 72 graus Fahrenheit. Bem simples, né? Bem tranquilo. Ok? E isso aparece, você vai ver na lista de exercício, questões do IF, a gente vai falar melhor depois da lista de exercício, mas se encontra questões cobradas em vestibular sobre essa situação aí. Tá bom? Seguindo o baile.
Agora nós vamos falar da chamada escala grau I. Em sala, eu pergunto, alguém conhece a escala grau I? Né? E muita gente fala assim, não, nunca ouvi falar. Né? Não, eu só conheço Celsius, Fahrenheit, ouvi falar da Kelvin, etc. Mas que escala é essa? Grau I. É a chamada graus IFTO. Assim, uai, aonde isso? De onde você tirou essa escala? É que, na verdade, lembra lá no comecinho da outra aula, lá naqueles slides que eu te chamo a atenção de alguma coisa importante? Num deles, eu falei assim para você, ó, temperatura é uma invenção. E se temperatura é uma invenção do ser humano, as escalas de temperatura, obviamente, são. O Celsius inventou a escala dele, o Fahrenheit inventou a escala dele. E, portanto, nós vamos inventar uma escala graus IFTO. Certo? Como que se faz isso? Lembra que eu te falei? Para montar uma escala de temperatura, você tem que ter pelo menos 2 pontos fixos. E para montar uma equação de transformação, você tem que ter 4. 2 numa escala e 2 na outra. Tá? É um procedimento muito mecânico aqui. Então, está aí a nossa famosa escala Celsius. Certo? Ponto de fusão, ponto de ebulição, 0 e 100 graus Celsius. Tá? Agora, nós vamos estabelecer a chamada escala θI, graus IFTO. Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia pedir para vocês jogarem os valores. Oh, estabelece o valor para mim, né? Que valor que a gente vai colocar aqui no ponto de gelo para a nossa escala? Que valor que a gente vai fazer aqui no ponto de ebulição? Né? Agora eu não tenho como interagir com vocês, então eu vou estabelecer os valores ao meu bel prazer aqui. Eu mando. Então eu vou colocar que o ponto de ebulição é 280 graus I e o ponto de fusão é menos 20 graus I. Tá certo? Joguei valores aleatórios. Quer dizer, aleatório nem tanto que eu pensei um pouquinho neles. Mas na hora, aluno não sabe, joga qualquer valor, né? Eu só peço para fala 2 valores aí. As pessoas falam sem pensar muito neles, entendeu? E aí eu coloquei um pouco mais de caso pensado. Fechou? Como que a gente vai estabelecer uma transformação em grau Celsius, grau I ou grau I em grau Celsius? Vamos fazer aquele padrãozinho, aquele procedimento que a gente viu na outra aula, tá bem? Primeira coisa é montar as escalas. Isso aqui que está na sua frente são as chamadas escalas, tá certo? Isso aqui é a escala Celsius, aqui é a escala IFTO. Escala é esse desenho aqui, ó. Isso aqui é o que eu estou chamando de escala, tá? Esse desenho aqui. Onde no limite inferior, que não é um limite, no ponto inferior, vamos dizer assim, você coloca lá o ponto de fusão, no ponto superior você coloca o ponto de ebulição dos dois lados. Bom, você montou 2 escalas aqui. Para cada escala precisa de 2 valores, lembrando sempre. Tá? Aí qual é o próximo passo? Você vai estabelecer as incógnitas. θC e θI. Porque são os valores de referência, aqueles valores que você vai transformar depois que você tiver a equação montada. Certo? Bom, e agora? Agora você vai fazer as variações, lembra? Você vai pegar esse valor aqui, subtrair desse de baixo e dividir por esse subtraído desse de baixo. Vai fazer a mesma coisa aqui, esse menos esse menos esse, e fazer as subtrações e vai igualar tudo, tá certo? Tá aqui, ó, bem discriminado, ó. θC menos 0 dividido por 100 menos 0, tá? θI menos 20, aí tem que colocar, fazer o jogo de sinal, é por isso que eu coloquei um negativo, para te mostrar que temperatura negativa existe, e tem que fazer o jogo de sinal, certo? E mesma coisa com a temperatura da ebulição, o superior aqui, certo? De novo, como a gente já tinha chegado antes, tá aqui, ó, nossa equação de transformação tá aqui, eu posso deixar ela desse jeito, mas eu posso melhorar ela um pouco, né? Posso fazer ela ficar mais bonitinha, não é mesmo? Eu posso arrumar ela, né? Lembra aqui, ó, voltando, ó, 280 menos 20 dá 200, dá 300. 100 menos 0 dá 100. Então, e θi menos 20 dá θi mais 20. Então, aqui a minha equação, de novo, eu podia deixar desse jeito aqui. Aí a escolha do freguês, tá? Você quer deixar assim? Você pode deixar assim. Só que os números aqui embaixo são grandes. E se você puder simplificar e tiver
né, certeza de fazer simplificação. Ah, não, eu tenho dificuldade, às vezes eu erro. Então, beleza, deixa assim. Mas às vezes você vai trabalhar com um número muito grande, atrapalha, mas aí é você que sabe. Tá certo? É claro que na hora que você vai simplificar, vai tentar procurar números inteiros, né? Não deixar número quebrado e coisa do tipo, tá? O que a gente vai fazer aqui nesse caso para simplificar? Vamos tirar zeros, né? Vamos tirar 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro. E eu vou passar esse 3 que está dividindo para o lado de lá. Mas eu podia ter deixado desse jeito aqui também. Vamos de novo. Eu podia ter deixado a equação assim, escrita assim? Posso. Mas eu prefiro deixar numa linha reta, tanto quanto possível, quando eu puder. Pronto, está aqui a minha equação que vai transformar Celsius em I e em Celsius. Tá bom? Aí, então, por exemplo, imagina que eu queira fazer uma transformação de 30 graus Celsius em graus I. Quanto vai dar? Pego a minha equação de transformação, pego 30 graus Celsius, coloca lá no θc e faz conta. 3 vezes 30, θi mais 20. 3 vezes 30, 90. θi mais 20, passo 20, subtraindo, né? 90 menos 20, 70 graus I. Ou seja, um termômetro em graus I apareceria marcando 70 na temperatura nossa de 30 graus Celsius. Essa é a interpretação. Correto? Beleza? Bom, vamos colocar isso numa questão? Num estilo de questão? Bem, essa questão aqui é um pouco mais complexa do que as outras que a gente fez, mas é claro, né, a gente já está acumulando mais coisas conforme a gente vai avançando na aula, né, na matéria. E essa é uma questão que ela tem um motivo de estar aqui, porque é muito comum aparecer questão desse estilo, e também porque se você parar e pensar um pouquinho, você vai ver que todas as questões que nós fizemos até agora relacionaram temperatura com outra temperatura. Mas dá para a gente relacionar a temperatura com um monte de coisas que sejam proporcionais. Por exemplo, nessa questão, ele vai associar temperatura com a altura de uma coluna de mercúrio em centímetros. Dá para fazer a relação? Dá para fazer a relação. Vamos lá. Num termômetro de mercúrio, a altura H da coluna de mercúrio é a grandeza termométrica. Aquilo que vai variar conforme você esquentar ou esfriar o corpo. A altura assume o valor de 1 centímetro no ponto de gelo e de 21 centímetros no ponto de vapor. Letra A. Determina a função termométrica, ou seja, a equação de transformação, que relaciona os valores de H, a altura da coluna, com temperatura em Celsius. E, quando você terminar essa equação, quando a temperatura chegar em 25 graus Celsius, qual é o valor correspondente da altura para fazer a relação? Tá bom? Beleza? Vamos lá. Ó, essa letra A, mesmo que a questão não tivesse essa letra A, tivesse só a letra B, você ia acabar tendo que fazer de qualquer modo. Toda vez que você vai precisar fazer transformação de escala de temperatura, você precisa de uma equação de transformação. Se for Celsius Fahrenheit, você já sabe ela de cabeça. Né? Muitas vezes, depois de trabalhar várias vezes com ela, você acaba sabendo de cabeça. Ah, mas se forem outras escalas, como esse caso aqui, ou como grau I, grau X, grau Y, grau Z, você tem que montar a equação primeiro. Para isso, de novo, você precisa das escalas para fazer relação, fazer lá a organização da sua equação, chegar nela e depois fazer substituição de valores. Tá certo? Então, de novo, precisamos de escalas, tá certo? Ó, escala Celsius, 0 e 100 graus Celsius. A gente já está acostumado, né? Já entendeu esses valores, correto? São esses valores só para Celsius, claro. E nós temos a altura H da coluna de mercúrio. E 100 graus Celsius corresponde a 21 centímetros, 0 graus Celsius corresponde a 1 centímetro. Vamos colocar as incógnitas ali, como a gente fez no outro também. E vamos fazer aquele negócio, θc menos 0, toda lenga-lenga de novo. Tá vendo? É sempre o mesmo procedimento. Se você não errar em montar os valores na escala e depois, obviamente, cuidar das subtrações e a relação, cara, é sempre a mesma conversa e é muito simples. Chegou aí? Posso simplificar? Vou simplificar. Né? Posso melhorar alguma coisa? Posso melhorar alguma coisa. Posso simplificar aqui, tirar zeros, dividir por 2, né? E eu chego na minha relação aqui, ó, certo? Passando 5 para o lado de lá. Lembrando, mais uma vez,
Eu podia deixar assim, professor? Pode, você que sabe. Mas eu prefiro jogar para o lado de lá e fazer ficar numa linha reta. Para mim é mais tranquilo, tá? Letra A pronta. A equação que transforma temperatura em altura, altura em temperatura. Qual foi a letra B? Né? Ele falou, se a temperatura for 25 graus Celsius, qual vai ser a altura correspondente no termômetro? Coloca na equação, né? Você vai pegar o 25 graus Celsius e substituir, né? Aqui dentro de θc, né? Agora faz conta normal, não tem mais física, é só matemática. Passa os 5 somando, né? Vai dar 30. 30 dividido por 5, 6 centímetros. Ou seja, a hora que a temperatura estiver em 25 graus Celsius, o termômetro vai acusar 6 centímetros de altura. Certo? A relação entre os dois. Ok? Vamos fazer mais um? Bom, esse aqui, logo que você começa a leitura, exercício 13, página 22, já aparece o grande problema dessa questão e é por isso que ela está aqui. Ele fala o gráfico. E lidar com gráfico é algo que às vezes as pessoas sofrem, penam, acham muito difícil lidar com gráfico. Porque desde lá no começo, em matemática, às vezes isso não ficou claro para elas. Tá certo? E se você tomar pé, você vai ver que o Enem cobra muito gráfico. Cobra em ciências, natureza, física, química e biologia, cobra, obviamente, matemática, pode cobrar em geografia, pode cobrar em história, pode cobrar em qualquer lugar, porque dá para graficar qualquer que seja a situação que você vai analisar. Só que, infelizmente, as pessoas têm dificuldade com isso. E é por isso que essa questão está aqui. Na minha lista de exercícios tem questões disso. Você vai chegar em avaliação, vai ter questão de gráfico, porque é necessário que a gente saiba lidar com esse tipo de situação. Tá certo? Ok? Vamos lá. O gráfico a seguir, que é esse gráfico aqui, vai gráfico. Estava ainda na setinha lá. Tá. O gráfico a seguir mostra como se relacionam as indicações de um termômetro em X, grau X, na escala X, e de um termômetro graduado na escala Celsius. Está aí a relação no gráfico. Um valor de X para um valor de Celsius, um valor de X, um valor de Celsius. Tá certo? A gente vai analisar melhor o gráfico daqui a pouco. Aí, o que ele faz? Ele faz 3 perguntas. Ele quer a relação de conversão, ou seja, a equação de transformação. Lembra, a gente vai ter que fazer isso sempre. Não precisava nem pedir na questão. Letra B. Determina a indicação do termômetro X, na escala X, para o ponto de gelo e o ponto de vapor, que vai ser da escala Celsius. Letra C. Qual a indicação do termômetro graduado na escala X, que corresponde a 10 graus Celsius? Ou seja, depois que você monta a equação de transformação, pode ser qualquer pergunta que você vai substituindo e vai fazendo o cálculo daquilo que foi pedido. Fechou? Bom, letra A, equação de transformação. Então vamos lá. Como que eu vou montar a minha equação de transformação? Lembra, para a equação de transformação eu preciso de 2 escalas, cada uma das escalas com 2 valores. Então eu preciso de 4. Então eu tenho que olhar para esse gráfico e tirar 4 valores numéricos correspondentes. Que eu fiz essa tabelinha aqui. Quando você for fazer o seu, se você quiser, acho que fica útil você montar uma tabelinha também. Tá certo? Do lado esquerdo aqui vai ser a temperatura em X, do lado direito vai ser a temperatura em Celsius. Dá para você ver com muita tranquilidade aqui, ó, né, que quando for a temperatura de 80 graus X, quantos graus Celsius corresponde? Você olha aqui, né, corresponde a 150, né? Então essa leitura é muito simples, correto? Então aqui quando for 80, aqui em graus Celsius é 150. Mas agora que vem o maior problema. Esse ponto aqui, né? Tá vendo? Na escala Celsius, esse ponto vale menos 10, tá vendo? Ele está na linha do eixo X, que é Celsius. Mas não tem nada no eixo Y, que é θx. Ou seja, ele não subiu e nem desceu no eixo vertical. Ou seja, o valor dele ali é 0 para o eixo Y, que nessa questão foi chamado temperatura em X. Certo? Então, quando a temperatura em X for 0, a temperatura em Celsius é menos 10. Tá bem? Pronto. Aí estão os valores das nossas escalas, tá? Então, vamos lá de novo. X vai ser 80 e 0. O Celsius vai ser 150 e menos 10. Bom, aqui eu preciso chamar atenção no negócio. Infelizmente, tem aluno que... apareceu Celsius,
eu tenho que usar o 0 e o 100, o 0 e o 100, o 0 e o 100. Tá certo? Só que o 0 e o 100 não é toda hora. Aqui nessa questão a gente não tem correspondência entre x e 0 graus Celsius, entre x e 100 graus Celsius. Inclusive essa é uma das perguntas da questão. Quanto vale em x, ponto de fusão, 0 graus Celsius, ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Tá certo? Então não é toda vez que aparece, você tem a obrigação de trabalhar com 0 e 100. Nesse caso você não vai usar, você vai usar o menos 10, porque você tem a correspondência em θx, que é 0, e 150 graus Celsius, que você tem a correspondência 80 graus X. Beleza? Agora, de novo, a mesma conversa. Você vai estabelecer os valores das incógnitas, vai fazer um menos o outro, um menos o outro, e vai montar a sua equação de transformação, simplificando se você achar melhor. Tá? O que foi feito aqui? Aqui foi simplificado por... Aqui foi simplificado, né? Por 80 aqui, por 80 aqui, né? Deu 2, esse 2 eu passei para o lado de lá multiplicando. Mas lembrando novamente, terceira ou quarta vez que eu falo, você pode deixar aqui, não tem problema. Aí escolha sua. Fechou? Pronto. Está aqui a letra A, está pronto. Nossa equação de transformação. Agora é só corresponder nas outras alternativas, colocar lá os valores numéricos. Ele fala, determina a indicação do termômetro em X para ponto de gelo e ponto de vapor, ou ponto de ebulição. 0 graus Celsius, você quer saber quanto vale em grau X. 100 graus Celsius, você quer saber quanto vale em grau X. O que você vai fazer? Você vai jogar dentro da equação que você montou. 0, fazer a conta. 100, fazer a conta. Né? Você vai fazer isso aí, tá? E tem que dar 5 graus X e 55 graus X. Ou seja, você faz a conta e confere para ver se vai bater. Tá? Porque é o mesmo procedimento. Agora é só continha matemática, não tem física mais. Beleza? E a mesma coisa vai acontecer na letra C. Ele vai falar qual é a indicação do termômetro X quando corresponder a 10 graus Celsius. 10 graus Celsius em X. Certo? E, por um acaso, quando você fizer a conta, vai dar 10 graus X. Confere aí, que é a temperatura em que os dois termômetros dão o mesmo valor numérico. Ok? Viu? Então, a gente vai precisar muito de montar escalas, fazer relação entre elas, organizar nossa equação de transformação, substituir valores. É, basicamente, o processo que a gente precisa em termometria. Independente do tipo de escala que a gente está trabalhando. Se é graus Celsius, Fahrenheit, o que seja. Ok? Tranquilo? Terminamos a segunda parte. Essa acabou sendo rápida também, certo? Vou finalizar e a gente parte para a terceira parte, que vai ser bem rapidinho, porque só está faltando a gente falar de escala Kelvin. Tá bem? Beleza? Até daqui a pouquinho, então.